noite, meus amigos. Estamos iniciando mais um programa Diálogo sobre a Vida. Eu, Eduardo Iver, Marcos Rezende, meu grande amigo, conversamos sobre temas relacionados com os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para nosso diálogo de hoje é indiferença e compreensão. Eu peguei aquele livrinho que foi lançado pela editora teosófica, chamada Beleza da Montanha, que é um livro das experiências do Frederick Grohe, que é um alemão, que acompanhou o Krishnamurti durante muito tempo, especialmente os anos finais de Krishnamurti. E o Frederick Grohe já está bem velhinho hoje, mas continua bem ativo, escrevendo. E esse livro são as memórias que ele tem de Krishnamurti. E eu peguei o livro e abri uma página aleatoriamente. Aí veio exatamente um trecho do Krishnamurti, cujo título é exatamente esse: Indiferença e Compreensão. Aí, quando eu li o texto, eu fiquei assim, puxa vida, que coisa interessante, né? E eu lembro assim do que o Krishnamurti costuma colocar em relação ao peso das palavras. Quando a gente fala geralmente em indiferença, essa palavra é tida como sendo uma qualidade negativa, no sentido que a pessoa que é indiferente é a pessoa que não está nem aí, que não está preocupada com os outros, que, sabe, deixa a vida rolar e não está atenta para o que está acontecendo à sua volta. E o Krishnamurti até comenta, essa não é o que eu estou trazendo como indiferença não é a definição do dicionário. Eu estou trazendo uma nova abordagem para a indiferença. E para ele, a indiferença é algo extremamente positivo. É você estar totalmente atento e não se deixando contaminar pelas emoções, pela, pelos desejos, enfim, por todas aquelas forças que estão continuamente te bombardeando e às vezes te desviando do seu caminho. Então, eu vou ler um trechinho do que ele fala. Ele diz o seguinte: uma mente que é indiferente está consciente da pequenez da nossa civilização, da pequenez do nosso pensamento, das relações horríveis que nós temos, está consciente da rua, da beleza de uma árvore ou de um belo rosto, um sorriso, e ela não nega nem aceita isto, mas apenas observa, não intelectualmente, não friamente, mas com aquela indiferença afetiva e calorosa. Olha que coisa interessante, né? Uma indiferença afetiva e calorosa. É o oposto do que a gente imagina na nossa concepção corriqueira do que seja indiferença. Ele está redefinindo o que é indiferença. É você não estar preso, vamos dizer assim. Você está extremamente atento e ele fala, inclusive, que quando você está indiferente, nesse sentido mais abrangente da indiferença, há uma doçura com isso, há um perfume, há uma qualidade de tremenda energia. Interessante isso, né? Ele fala em doçura e em desapego, em tremenda energia. Então, vocês veem que é uma nova abordagem, né? Se eu falar você ser indiferente com doçura, é uma coisa bonita isso, né? Mas essa indiferença não é você não estar ligando para o que está acontecendo. Pelo contrário, é você não ser perturbado pelo que está acontecendo. Olha a sutil diferença. Alguma coisa pode
está acontecendo ao seu redor. Ele fala até um tiro, por exemplo, né? Normalmente, quando tem um tiro, você fica já pensando, será que tem um ladrão por aqui? A sua mente começa a viajar e reagir ao tiro. É como se você ouvisse tudo que está acontecendo, visse tudo que está acontecendo, mas continuasse naquela plena atenção, sem nenhuma perturbação. O que você acha, Marcos? Edu, é complexo isso, né? Porque é sutil demais. E, como você já colocou, o Krishnamurti ele gosta de calibrar algumas palavras. Ele usa algumas palavras em que ele dá um sentido próprio, né? Como você falou, não é nesse caso não é o sentido do dicionário, mas é ah, algo que ele está expressando através de uma palavra que ele escolheu para isso. E você colocou aí mostra que é algo de uma sutileza tremenda e que é muito difícil a gente captar com o intelecto para depois botar em prática, né? É quase que impossível isso aí, né? A gente tem que tentar compreender o que ele está tentando mostrar. E realmente essa questão de indiferença pode ter muitos sentidos, né, Edu? Um dos sentidos que ele também dá é que a gente se acostuma, às vezes, até com as coisas abomináveis. E passa a ser normal, né? A gente acaba sendo indiferente, aí é num outro sentido, naquele sentido de não estou nem aí, não é comigo, né? Que é o sentido realmente negativo dessa palavra. Então você vê, por exemplo, guerra. Existe toda uma estrutura, todos os países têm exércitos, têm armas, tem toda uma convenção social para a prática de assassinatos coletivos. Tem o Ministério da Guerra, Ministério do Exército, Ministério da Defesa, Ministério disso. Quer dizer, todas as nações têm herdado de um passado belicoso da humanidade, que ainda se faz presente nos dias de hoje, e os assassinatos coletivos chamados de guerra são normais, né? Horríveis, mas normais. E aí a gente dá com os ombros. Agora, se me chamarem, eu tiver que me alistar, e aí será que eu vou preso? Como é que é? Aí já, quando toca no pessoal, a gente já não é tão indiferente assim, né? Mas quando é nos outros, na terra dos outros, até mesmo na televisão, a gente fica horrorizado, mas é normal. Então, essa indiferença, nesse sentido assim negativo, que é é um isolamento, né? Uma forma de egoísmo, né? Desde que não mexam aqui com o meu queijo, está tudo bem, né? Quer dizer, essa indiferença, parte do problema do mundo se deve a isso, né? Um egoísmo exacerbado, uma mente voltada para si mesmo e tal e tal. Agora, essa outra que ele está falando, tipo assim, eu lembro de uma passagem do Mozart, o grande compositor Mozart, que ele compôs uma música que vai lá num estridente, aquele bem alto, bem alto, bem alto, e conta a história que ele compôs a música ouvindo o blá 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 da sogra dele, reclamando, gritando, etc, etc. Né? Aí o cara foi, pegou aquilo e compôs uma música que tem um agudo fortíssimo. Né? Então, assim, eu acho que ele está se referindo a uma indiferença de você não se deixar atingir, mas não quer dizer ser insensível ou ser dane-se. É uma coisa assim, de você não reagir ao ciúme da sua esposa ou a uma situação com um vizinho que não olha, que olha torto para você, ou uma situação
que o cara no trânsito te deu uma fechada. Enfim, um estado de consciência em que o elemento pessoal não está ali reagindo, né? Se esse elemento pessoal, ou se esse ego psicológico, ele está sereno, né? A pessoa pode fazer o que for, você se dá um sorriso, você não vai entrar na dinâmica dela, né? Isso não só é uma arte, como é um estado de atenção, é uma consciência que mantém esse ego sereno e, ao mesmo tempo, como você colocou, abre um espaço de afetividade, abre um espaço de, por haver uma compreensão mais profunda, uma não reatividade. Né, Edu? A gente vê que a maioria dos problemas pessoais e da humanidade como um todo se deve a reações, reações sempre do elemento pessoal. E essas reações são causas de discórdia, de brigas, de conflitos, até mesmo de guerras. Então, se a gente aprender a lidar com as coisas pequenas do mundo, com a pequenez das pessoas, sem devolver na mesma moeda, sem, sem entrar no jogo, sem reagir, talvez haja espaço para essa afetividade que é compaixão e compreensão, tudo junto, né? É você enxergar mais longe e por isso não fazer esse jogo. Não sei se é mais ou menos assim, mas o tema é bem delicado, Eduardo. Pois é, é um tema desafiante, e é bom a gente trazer esses temas que são desafiantes, porque o Krishnamurti é mestre em querer desconstruir alguns conceitos que nós tomamos como sendo verdadeiros, mas que, no fundo, são condicionamentos. Então, às vezes, ele usa palavras que têm um certo peso, né? Uma palavra amor, por exemplo, né? Ele dá uma outra visão em relação ao amor, que não é a visão corriqueira, que as pessoas estão sempre dizendo, ah, eu te amo, você é meu amor, e por trás está sentando o cacete, está causando todo tipo de, de agressões ou falando mal. Então, a visão do amor do Krishnamurti difere completamente da visão que nós estamos habituados dentro do viver comum. E também em relação à indiferença, ele está usando essa palavra, talvez que ele não tenha encontrado uma palavra melhor, que é aquela postura de quem está extremamente atento, está conectado com a realidade, mas se mantém com aquela mente tranquila, que nem um lago que não é perturbado pelo vento, que não é perturbado pelas condições atmosféricas, por tudo aquilo que está ao seu redor. Ou seja, ele está presente, está atento, mas não está vulnerável, no sentido de não estar dependendo de, de aceitação. Olha só o que ele fala. Eu vou citar mais um trechinho do mesmo artigo. A pessoa tem que ser indiferente à saúde, à solidão, ao que as pessoas dizem ou não dizem, indiferente se você tem sucesso ou não tem sucesso, indiferente à autoridade. Você vê como é abrangente essa indiferença que ele está descrevendo, né? Aí ele continua. Agora, se você observar, olha aí a importância da observação, né? Se você observar, você escuta que alguém está atirando, por exemplo, fazendo muito barulho com uma arma. Você pode muito facilmente se acostumar com isso. Provavelmente você se acostumou com isso e fica com o ouvido surdo. Você está surdo a alguma coisa porque você filtrou, porque você cortou e não quer ouvir. Isso não é indiferença. Olha só, se você tem alguma coisa desagradável para você, mas você filtra aquilo que é desagradável, você coloca de lado, isso não é uma verdadeira indiferença.
E aí ele continua: a indiferença surge quando você ouve esse barulho, como um tiro, por exemplo, sem resistência. Olha só, a indiferença é você ouvir um barulho sem resistência. Você ir com esse barulho, ser levado por esse barulho infinitamente. Então, esse barulho não afeta você, não perverte você, não o torna indiferente no sentido negativo, né? E ele conclui: então, você ouve todos os ruídos do mundo, o ruído dos seus filhos, de sua esposa, dos pássaros, o ruído de uma conversa fiada dos políticos. Você ouve isto completamente com indiferença e, portanto, com compreensão. Olha só, esse final que é extremamente relevante, né? Você vê e ouve com indiferença e, portanto, com compreensão. Por quê? Aí que está a chave. Por que que surge a compreensão quando há esse tipo de indiferença? Porque você não está sendo é, poluído, você não está sendo maculado pelas coisas que acontecem, nem pelo tiro, nem por uma voz de alguém fazendo uma fofoca, nem por um barulho de uma britadeira no asfalto, por exemplo. São coisas que normalmente te tiram do sério, né? Te perturbam, né? E ele fala o contrário, você mergulha, você viaja com o som. Você e o som não estão separados. Olha que coisa interessante, você não reagir ao som e deixar que o som te leve. Parece uma coisa até estranha isso, né? Você ser levado pelo som. E eu me lembro de um outro artigo que ele escreveu, muito bonito, né? Que ele fala dos sinos da igreja. Ele estava caminhando no campo e, de repente, os sinos da igreja começaram a soar. E ele ficou assim tão sensibilizado pela beleza daquele sino de igreja que ele falou: é como se como o som dos sinos tivesse fluindo juntos com os rios, voando com os pássaros. É como se eu tivesse navegando junto com aquele bater dos sinos. Ou seja, ele estava sendo levado, a sua consciência estava sendo levada pelo som do sino. Quer dizer, ele estava ouvindo, ele não estava bloqueando o sino. Acho que o barulho chato, ele estava sentindo a beleza do sino e se deixando navegar pelo sino. É lógico que quando o som é agradável, como o som de um sino de igreja, é mais fácil, né? Uma britadeira, um grito, ou um tiro, são sons mais, assim, que, de certa maneira, incomodam, né? Mas se você estiver muito atento, você não se deixa incomodar. Isso que é interessante, né? Você não se deixar incomodar, não ficar perturbado, não sair do sério, porque alguma coisa, né, mexeu com você ali naquele momento e te tirou a atenção. Pelo contrário, você tem que manter a sua observação, manter a sua atenção e, em vez de lutar contra alguma coisa, se deixar levar por aquilo que está acontecendo, sentindo a unidade com o que você vê, com o que você ouve e com o que você sente. Isso é um desafio gigantesco, não é, Marcos? Pois é, e como você falou, além de ser uma coisa muito sutil, quando é uma coisa bela, é mais fácil você se deixar embalar, né? Você falou, o sino, o barulho do rio e das aves, tarará, e tudo tem uma beleza, você se entrega nessa beleza, né? A questão é quando a coisa te pega por um outro lado. Eu já vivi essa experiência aqui onde eu moro, e tem uma boate que às vezes sexta, sábado, ela toca um som batistaca. Mas sabe o que é batistaca? É aquele som eletrônico que eu não considero música.
Eu considero aquilo só barulho, né? Já teve vezes de eu ouvir aquilo, mas não me afetar em nada. Nada. Como teve vezes de eu ficar bem incomodado, né? Então, aí você não está atento só ao que está fora, mas ao que está dentro também, né? Porque é difícil você dizer assim, tem que ser assim, tem que ser de outra maneira. Se hoje está vindo uma reação, observa ela, olha para ela. Na verdade, é um desejo seu de que aquele som que você reputa horrível não estivesse acontecendo, né? Mas uma outra pessoa que está naquela boate aqui, que fica meia quadra daí, aqui, ela vai estar lá achando muito bom aquele som, senão ela não estaria lá. No fundo, esse estado que ele está se referindo de indiferença é um estado de não reatividade, ou seja, de ausência de desejo. Que você não está, você simplesmente está com o que tiver, né? Ele muitas vezes fala na questão de você ser sensível, não só à beleza, mas também à sordidez, mas também às coisas deploráveis, né? Porque às vezes a gente transforma o bom e o belo numa forma de prazer, do que me agrada. E o feio, o deplorável, não, esse eu não quero nem ver. Esse aí, ou seja, não dá para dividir a vida desse jeito, né? Ou você é sensível a tudo sem reagir, ou você vai ficar no seu padrão de desejo. Eu gosto disso e não gosto daquilo, né? Que é um padrão que muitas vezes nós somos acometidos, né? Ele existe, né? Mas que a reflexão que ele traz, no fundo, está falando sobre nós mesmos, está falando sobre a nossa energia interior reagindo a alguma coisa. Então, eu vejo a importância da gente estar consciente ao que quer que esteja acontecendo, não apenas externamente, mas também internamente. Ou seja, se está havendo uma reação, o fato é que há uma reação interior, né? E a gente pode olhar para ela sem estar preso nela, sem estar submerso nela, sem estar completamente tomado por ela, né? Isso é um negócio incrível, né? Por exemplo, se você tem um momento de ciúmes, por exemplo, se você afunda naquilo, você é aquilo. Não existe nada fora daquilo, né? Agora, se você pode perceber aquele movimento na sua subjetividade, por exemplo, aí você já não é mais ele. Ele já pode ser secado, sem ser nutrido, vamos dizer assim, né, por uma compreensão. Aí que eu acho que a gente precisa agora avançar, Edu. A gente precisa entender o que é compreensão, né? Como é que isso acontece? O que de fato é compreender? Diz aí, meu irmão. Pois é, você tocou no ponto que é chave, né? Ele fecha o artigo mostrando que quando você está realmente indiferente, ou seja, você está totalmente atento, totalmente consciente, sem rejeitar, né? Vem alguma coisa, um som desagradável, ou vem um sentimento desagradável que você capta no ar, né? Às vezes pode ser uma visão desagradável também que está acontecendo. Se você reagir, como você falou, Marcos, você não compreende, porque a reação é o resultado, é uma reação da memória, né? Você tem armazenado no cérebro uma série de ideias, uma série de formas de reagir,
uma série de conteúdos, né, que foram sendo armazenados na memória. E quando você reage, você não está mais presente, você está preso no passado e está dando sequência a uma série de movimentos que tiveram origem em sensações anteriores, em percepções anteriores, ou seja, você não está mais observando, porque você já se deixou dominar por uma reação que é um movimento do pensamento. É aquilo que a gente já falou em outras reuniões, né, Marcos? Que quando o pensamento está ativo, você não está observando. A observação verdadeira só ocorre quando existe aquele estado de quietude. E aí que é interessante, né? Você, para compreender a- e também aprender e compreender são coisas muito próximas, né? Você aprende quando você está observando e está deixando que o mundo te revele algo novo. Agora, quando você reage, você se se vinculou ao passado e tudo aquilo que poderia estar sendo aprendido, que tudo aquilo que poderia estar sendo compreendido é perdido. Então, essa indiferença que ele, no sentido que ele coloca, é algo que tem a ver com aquela quietude do pensamento e a plena atenção, uma observação profunda, não reativa da realidade. Quando existe essa condição, então é possível você estar sempre aprendendo, não é? Pois é. Uma coisa que eu vejo o Krishnamurti falar às vezes, ele critica a conclusão. A gente sempre conclui as coisas. E o concluir é uma forma de fechar. Fecha. Isso é assim, pronto. Isso não é compreensão. Isso é um preconceito. Isso é uma ideia registrada. É é um condicionamento que a gente cria, né? A compreensão, ela se dá num nível que é como se você enxergasse mais longe. É uma operação que você faz na consciência além do nível mental. É uma operação além da comparação 2 mais 2 igual a 4, né? Essa coisa linear, cartesiana. Né? A gente é muito acostumado a usar o pensamento para tudo e e a concluir. Isso é aquilo, isso é aquilo outro, isso é aquilo outro. E as pessoas que sabem tudo são as mais condicionadas de todas, porque elas não têm essa abertura para aquilo que é mais sutil do que o pensamento. Então, a compreensão, que é a sabedoria, né? Que é a harmonia, que é perceber a essência das coisas, perceber o sentido intrínseco de cada coisa, porque tudo tem um sentido. Só que a gente vive na superfície, a gente vive na casquinha. Né? Quando a gente enxerga além da superfície, você pode ter uma atitude sábia, uma atitude condizente com o significado intrínseco das coisas. E quando você fica na superfície, você fica na reatividade e às vezes até de forma infantil. Né? Nós temos comportamentos, às vezes, que se a gente parar para olhar, caramba, será que isso é uma atitude madura? Né? É, eu vejo que muitas pessoas adultas têm atitudes bastante infantis. Nós temos. Né? Agora, se a gente tiver a compreensão, perceber e compreender as energias que afloram na nossa subjetividade
que tem a ver com apego, que tem a ver com desejo, que tem a ver com medo, tem a ver com. Tudo isso forma uma salada tão sofisticada, tão cheia de retalhos, e a gente, em vez de ver a colcha inteira, a gente vê os retalhos. E fica ali brigando, insistindo que é isso, ou é aquilo outro, de uma forma em que a gente não tem a compreensão desses processos que estão acontecendo na nossa subjetividade e na nossa relação com o mundo externo, né? Então, eu vejo que a compreensão é exatamente quando você consegue enxergar o âmago da coisa, mas sem concluir. Sem concluir por quê? Porque sempre vai existir um nível mais profundo de compreensão. Sempre vai existir um olhar mais penetrante. E isso que a vida procura desenvolver na gente, né? Quando você passa por uma situação que te permite compreender alguma coisa, e aí a situação vem e se repete de outra maneira. Não adianta você vir com aquelas conclusões do passado, não. Você tem que olhar para essa nova, esse novo desafio, ainda que com alguma roupagem diferente, mas tendo desafios semelhantes. Você vai ver que se você se aplicar a não vir com respostinhas, isso é aquilo, né? Mas realmente ficar nesse estado de butuca, né? Prestando atenção, atenção, atenção. A coisa se revela. E quando a coisa se revela, é a própria compreensão, que é uma operação num nível, usando a linguagem teosófica, um nível búdico, ou seja, é um nível de uma inteligência que o pensamento não consegue classificar, rotular e arquivar. É uma inteligência que vê, e de modo cada vez mais penetrante, né, Edu? É interessante esse comentário que você fez sobre você não concluir, porque a conclusão sempre é um movimento do pensamento, né? A gente acha que sabe alguma coisa e baseado nessa vã sabedoria, né? Que na verdade é um acúmulo de palavras, de ideias, de conceitos, não é a coisa em si, é apenas uma, uma imagem que nós fazemos da realidade que não é a realidade em si. Então, essa humildade de, de quem não sabe, né, como Sócrates dizia, tudo que sei é que nada sei, é que é a condição para que haja realmente uma contribuição, uma compreensão da realidade. E essa indiferença, depois desse estudo, né, dessa colocação do Krishnamurti, fica clara que a indiferença é a condição para você poder olhar o mundo de uma forma isenta. Porque sempre você traz uma, uma reação que é baseada no passado, no pensamento, você está distorcendo a realidade, tentando moldá-la às suas concepções, suas ideologias, os seus achismos. E enquanto que quando você está indiferente e totalmente atento, você não reage, você simplesmente navega junto com a vida. A vida é como se fosse uma onda. A vida não para. A vida é movimento. Então, tentando assim usar uma imagem, né, que me veio à cabeça agora, é como se você estivesse surfando na onda da vida. Interessante, né? Que nem ele fala, você se deixar levar pelo som, é você não reagir a essa onda da vida que está em constante mutação. É extremamente bela, né? A vida tem coisas fantásticas e nós, às vezes, não somos capazes de apreciar essa beleza em razão da desatenção, de nós estarmos voltados para o passado ou pensando no futuro ou com medo do que possa acontecer e a nossa mente, então, perde
aquele frescor, aquela capacidade de olhar e ver de uma forma inocente e também de uma forma indiferente ao que está acontecendo à nossa volta. Então, vamos dizer, um sábio é uma pessoa que está sempre surfando na onda da vida, sem querer modificar o sentido do vento, sem querer modificar as correntezas que estão fazendo com que, né, a onda siga para um lado, para o outro. E quando há essa perspectiva de atenção e de entendimento dos movimentos da vida, você não se frustra mais, porque você sabe que você faz parte da corrente, você faz parte desse movimento. Esse movimento está dentro de você. E essa também eu diria, meu Marcos, que é uma postura religiosa, porque religião vem de religare, né? Então, você, quando você está com uma postura religiosa, você está conectado com o movimento da vida, você está conectado com as pessoas, você é capaz de estar atento a uma demanda de alguém que está necessitado de atenção ou está necessitado de um auxílio. Você não vai lá e faz porque você deduziu que era necessário fazer. Você vai porque você está acompanhando o movimento da vida e naquele momento é o que você tinha que fazer. Você está indiferente ao que possa acontecer como fruto da sua ação, né? Que geralmente a gente, quando faz alguma coisa, a gente já pensa, poxa, mas se eu fizer isso, o que que vai acontecer? Qual é o resultado da minha ação? O que que eu vou ganhar? O que que eu vou perder? Será que eu vou me machucar se eu fizer alguma coisa, né? Será que se eu estou ajudando, doando um pouco do que eu tenho, depois aquilo vai me fazer falta? Então, esses movimentos do pensamento tiram a até a amorosidade do seu movimento e da sua ação. Então, essa indiferença, né, é uma coisa tão bonita, né? Como ele falou naquele texto, né? É uma indiferença afetuosa e calorosa. Olha que qualificação bonita, né? Uma indiferença afetuosa e deixa para lá. Calorosa. Calorosa, calorosa. Então, é algo extremamente belo, né? De você tá percebendo, né? Você está vivendo com amor e com afeto, e aí tudo que você fizer tem que dar certo, porque você não está, assim, prevendo algum resultado para a sua ação. Você está sempre se movimentando junto com a vida, deixando que a vida te leve para onde ela tiver de levar. E que você faça aquilo que está sendo inspirado lá de cima, né? Tem a ver com aquela conexão com o Budi, né? Que tem a ver com a intuição, tem a ver com uma visão clara da realidade. Se substitui as ordens do pensamento e passa a receber a inspiração que vem do alto e vai te fazer navegar na direção correta. É isso aí. A gente vê que o trabalho do Krishnamurti é tirar a gente dessa caixinha dedutiva, conclusiva, comparativa, julgadora, classificadora, né? Isso tem seu lugar para as coisas práticas, coisas bem, bem básicas, materiais, mas não para as relações, não para você compreender a vida, a si mesmo, ao outro, né? Então ele tenta o tempo todo te trazer para um estado de consciência mais sensível do que o pensamento, mais antenado, mais presente, mais acordado, mais atento, mais vivo, mas não é aquela atenção forçada, né? É uma atenção espontânea porque você compreendeu os truques do pensamento, as buscas do pensamento, os medos do pensamento, os travamentos. Você compreendeu todo o funcionamento dessa máquina e você consegue viver mais leve do que ela, com
uma presença mais viva e mais clara no agora, né? Sem ficar calculando, vai dar certo, não vai dar certo, sem estar preso no tempo. O Krishnamurti insiste muito isso, que a vida presa no tempo é a vida condicionada. E a gente faz isso o tempo todo. A gente está sempre preso no que vai acontecer, no que a gente quer, no que a gente não quer, se vai dar certo, se não vai dar certo, sabe? E essa é a prisão do condicionamento mental. E ele tenta muito te trazer para um estado de inteligência, de clareza, de afeto, como você colocou, né, de compreensão, e que só existe o agora, que você não está digladiando com o tempo, né, Edu? Então, é realmente uma mensagem muito revolucionária dele, e ao mesmo tempo difícil, porque a gente é viciado em usar o pensamento para tudo. A gente é viciado nessa prisão do tempo. Em vez de viver o agora por inteiro, a gente está sempre agarrado no que foi e no que vai ser, né? E aí, nessa prisão que o pensamento gera, a nossa consciência é pequena, ela é limitada, ela tende a ser egoísta. E aí ela fala em espiritual, vai para a igreja, faz discurso, inventa todo tipo de explicação lógica, bonita, bacana, mas que não é verdadeira. A verdade em si, ela é uma coisa muito simples. Ela não precisa do blá 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 mental. A gente fica até com dificuldade aqui de apresentar esse nosso trabalho, porque a gente tem que usar palavra, tem que usar o mental, tem que usar até o pensamento para poder falar. Mas o que a gente está explorando está além das palavras, está além das conclusões, está além dessa lógica mental. Mas não é que por isso seja ilógica. Não, não é ilógica. Mas é mais clara, mais viva, mais direta, fora do tempo. Chegamos ao final do nosso programa. Você poderá assistir este e outros programas no canal da TV Suprem no YouTube, assim como no canal também do YouTube da Sociedade Teosófica no Brasil. Um abraço, até o próximo programa.